Um apelo para viver e compartilhar a verdade. Por semanas não tenho conseguido dormir depois das 3:30 da manhã. Minha mente tem sido profundamente afligida a respeito da nossa condição como povo. Deveríamos estar muito mais à frente do que qualquer outro povo na Terra, porque temos maior luz e maior conhecimento da verdade, o que nos coloca sob maior responsabilidade de fazer progredir essa luz, e não somente professar crer na verdade, mas praticá-la. Quando realmente praticamos a verdade, então estamos seguindo a Jesus, que é a luz do mundo. E se, como um povo, não estamos constantemente crescendo, vindo a ser mais e mais dispostos espiritualmente, estaremos nos tornando como os fariseus, cheios de justiça própria, enquanto não fazemos a vontade de Deus. Precisamos de uma maior aproximação de Deus. Muito menos do eu e muito mais de Jesus Cristo e sua graça devem ser trazidos para a nossa vida diária. Estamos vivendo num importante período da história desse mundo. O fim de todas as coisas está ao alcance das mãos, e a areia do tempo está rapidamente escoando. Brevemente será dito no céu: está feito. Quem é santo, seja santificado ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Apocalipse 21:6, 22:11. Permitamos que o nosso testemunho seja afiado. Permitamo-nos ter maior segurança em Deus. Eu não posso me abster de orar a 1, às 2 e 3 horas da manhã para que o Senhor trabalhe nos corações do povo. Eu medito em todos os habitantes do céu interessados no trabalho que se desenvolve na terra. Anjos ministradores estão esperando ao redor do trono para obedecer instantaneamente ao mandado de Jesus Cristo em resposta a toda a oração oferecida em fé viva e ardente. Medito em quantos que professam a verdade estão mantendo-a à parte de suas vidas. Eles não trazem o poder santificador, refinador, espiritual para suas vidas. Medito em como isso aflige a Jesus. Penso em seu grande pesar, quando lamentou sobre Jerusalém, exclamando: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Lucas 13:34. Deus proíbe que essas palavras se apliquem aos que têm grande luz e bênçãos. Jerusalém foi rejeitada por abusar de grandes privilégios, o que trouxe a condenação sobre todos os que pouco consideram a grande oportunidade e a preciosa luz que foram confiadas à sua guarda. Privilégios não nos recomendam a Deus, mas recomendam Deus a nós. Ninguém é salvo por ter grande luz e vantagens especiais. Esses altos favores celestiais somente aumentam a responsabilidade. Quanto mais e maior luz Deus tenha dado, mais responsável se torna o recebedor. Isso não coloca o recebedor em alguma posição segura, a não ser que os privilégios sejam judiciosamente investidos, prezados e usados para promover a glória de Deus. Cristo disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque, se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Mateus 11:21. Quando Jerusalém foi divorciada de Deus, isso aconteceu por causa dos seus pecados. Ela caiu de uma exaltada posição a qual Tiro e Sidom jamais alcançaram. E quando um anjo cai, ele se torna um demônio. A profundidade de nossa ruína é medida pela exaltada luz com a qual Deus nos elevou em sua imensa bondade e indescritível misericórdia. Oh, que privilégios foram concedidos a nós como povo! E se Deus não poupou o seu povo que ele amava, porque eles recusaram-se a andar na luz, como ele poderia poupar o povo que ele tem abençoado com a luz do céu, revelando a eles a mais exaltada verdade jamais confiada para algum homem mortal dá-la ao mundo? Estamos longe de ser o povo que Deus gostaria que fôssemos, porque nós não elevamos nossa alma e refinamos o caráter em harmonia com a maravilhosa revelação da verdade divina e seus propósitos.
A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Provérbios 14:34. O pecado é desorganizador. Onde quer que ele seja acariciado, no coração individual, no ambiente doméstico, na igreja, a desordem, contenda, desacordo, inimizade, inveja, ciúme, porque o inimigo do homem e de Deus tem o poder controlador sobre a mente. Mas deixe que a verdade seja amada e vivida tanto quanto professada, e esse homem ou mulher odiarão o pecado e serão uma representação viva de Jesus Cristo ao mundo. As pessoas que reivindicam crer na verdade não serão condenadas por não ter a luz, mas porque têm grande luz e não submeteram seus corações ao teste do grande padrão moral de justiça de Deus. O povo que reivindica crer na verdade precisa ser exaltado por vivê-la. A verdadeira religião bíblica precisa levedar a vida, refinar e enobrecer o caráter, tornando-os mais e mais semelhantes ao modelo divino. Então, o lar se expressará com oração, com ações de graça e louvores a Deus. Anjos ministrarão no lar e acompanharão o adorador à casa de oração. Que as igrejas que reivindicam crer na verdade, que defendem a lei de Deus, vivam essa lei e se afastem de toda iniquidade. Que os membros individuais da igreja resistam às tentações de praticar o mal e condescender com o pecado. Que a igreja inicie o trabalho de purificação diante de Deus por meio de arrependimento, humilhação, profundo exame de coração, pois estamos no dia antitípico da expiação, hora solene, repleta de resultados eternos. Que aqueles que ensinam a verdade apresentem-na como ela é em Cristo Jesus, sob a subjugante, santificadora, refinadora influência da verdade divina, eles são como vasos limpos. Que eles sejam levedados pela religião bíblica, e então esta influência prosseguirá a partir deles para o mundo. Que os membros individuais da igreja sejam puros, inabaláveis, inamovíveis, sempre abundantes no amor de Jesus. Então eles serão uma luz para o mundo. Que os homens estabelecidos como vigias e pastores do rebanho proclamem a solene verdade, façam soar as notas de advertência a todo povo, nação e língua. Que eles sejam representações vivas das verdades que eles advogam e honrem a lei de Deus por uma estrita e total submissão aos seus requerimentos, andando diante de Deus em pureza, em santidade. Então um poder assistirá à proclamação da verdade que refletirá a luz por todos os lugares. Deus nunca abandona os povos ou indivíduos até que eles o abandonem. Oposição externa não fará com que a fé do povo de Deus, que está guardando os seus mandamentos, fique cega. A negligência em trazer pureza e verdade à prática entristece o Espírito de Deus e os enfraquece, pois Deus não está no meio deles para abençoar. Corrupção interna trará a condenação de Deus sobre esse povo, como aconteceu sobre Jerusalém. Oh, que sejam ouvidas vozes suplicantes, orações sinceras, para que aqueles que pregam a outros não sejam eles mesmos reprovados. Meus irmãos, nós desconhecemos o que está diante de nós, e nossa única segurança está em seguir a luz do mundo. Deus trabalhará conosco e a favor de nós, se os pecados que trouxeram a ira sobre o velho mundo, sobre Sodoma e Gomorra e sobre a antiga Jerusalém não se tornarem o nosso crime. A menor transgressão da lei de Deus traz culpa sobre o transgressor, e sem arrependimento sincero e abandono do pecado, ele certamente se tornará um apóstata. Você indaga a respeito do rumo que deve tomar para assegurar os direitos de nosso povo de adorar de acordo com os ditames de nossa própria consciência. Isso foi um fardo para minha alma durante algum tempo. Se isso seria uma negação da nossa fé e uma evidência de que nossa crença não estaria inteiramente em Deus.
mas eu recordei de muitas coisas que Deus mostrou a mim no passado, a respeito de coisas com características similares, como o anteprojeto e outras coisas. Eu posso dizer, no temor de Deus, é direito que usemos todo o poder que podemos para reverter a pressão que está sendo imposta sobre o nosso povo. Eu sei que se nosso povo for espiritualizado pela verdade, o sublime amor será mantido. Não devemos provocar aqueles que aceitaram o sábado espúrio, uma instituição do papado no lugar do santo sábado de Deus. O fato de não terem argumentos bíblicos em seu favor faz com que se tornem mais irados e determinados a substituir o lugar dos argumentos que faltam na palavra de Deus pelo poder de sua força. A força da perseguição segue os passos do dragão. Portanto, muito cuidado deve ser exercido para não fornecer provocação. E, novamente, que nós, como povo, tanto quanto possível, limpemos o acampamento da corrupção moral e pecados criminosos. Quando o pecado faz o seu desfile sobre o povo que reclama estar exaltando os padrões morais de justiça, como podemos esperar que Deus use seu poder em nosso favor e nos salve como um povo que pratica a justiça? Toda a política do mundo não nos pode salvar do terrível peneiramento, e todos os esforços feitos por altas autoridades não nos livrarão da punição de Deus se somente acariciarmos o pecado. Se nós, como um povo, não nos mantivermos na fé, não somente professando por escrita e voz os mandamentos de Deus, mas guardando cada um deles, sem violar conscientemente um preceito singular, então enfraquecimento e ruína virão sobre nós. Esse é um trabalho que devemos empreender em cada uma de nossas igrejas. Cada homem precisa ser um cristão. Que o pecado do orgulho seja afastado, que toda futilidade no vestuário seja superada e o arrependimento diante de Deus seja exercido pelos roubos deliberados contra ele, os quais têm retido recursos que deveriam fluir para o tesouro, para o sustento da obra de Deus nos campos missionários. Que a operação da reforma, da verdadeira conversão, sejam consolidados e aclamados diante do povo. Que as nossas obras e que o nosso procedimento correspondam às obras para esse tempo de tal forma que possamos dizer: seja meu seguidor como eu sou de Cristo. Que humilhemos nossas almas diante de Deus com jejum e oração, arrependimento e abandono de pecado. A voz da verdadeira sentinela precisa agora ser ouvida por toda a fronteira. Guarda, que ouve de noite? Guarda, que ouve de noite? E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Isaías 21, 11 e 12. A corneta deve dar o sonido certo, pois estamos na grande preparação para o dia do Senhor. Todos os esforços para levar nossos apelos às altas autoridades da terra, ainda que sejam apelos sinceros e enérgicos e eloquentes a nosso favor, não produzirão aquilo que desejamos, a menos que o Senhor trabalhe por meio de seu Santo Espírito nos corações daqueles que professam crer na verdade. Podemos nos debater como um homem forte nadando contra a correnteza do Niágara, mas certamente falharemos, a menos que o Senhor pleiteie em nosso favor. Deus será honrado no meio do seu povo. Eles precisam ser puros, precisam ser desprovidos do eu, resolutos, inamovíveis, sempre abundantes nas obras do Senhor. O Senhor levantará a alma humilde que confia nele. Ele unirá o seu poder com o esforço humano se este homem honrá-lo como fez Daniel. Mas como um povo, nós necessitamos da beleza da justiça, santidade e verdade. A teoria mais coerente não nos salvará. O Deus que governou sobre Babilônia é o mesmo que governa agora. Há muitas doutrinas em voga no nosso mundo. Há muitas religiões que contam os seus milhares e dezenas de milhares, mas há somente uma que ostenta a inscrição e o selo de Deus. Nós precisamos que nossas almas estejam cravadas na rocha eterna.
cada coisa no mundo de Deus, homens e doutrinas e a própria natureza estão cumprindo as seguras palavras proféticas de Deus e completando seu magnificente e conclusivo trabalho na história desse mundo. Devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. Nações serão movidas de seu centro. O apoio será removido daqueles que proclamam o único padrão divino de justiça, o único teste de caráter seguro. E todo aquele que não se curvar aos decretos dos conselhos nacionais e obedecerem às leis nacionais que exaltam o sábado instituído pelo homem do pecado, a fim de desprezar o santo dia do Senhor, sentirá não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. Satanás operará seus milagres para enganar. Ele elevará o seu poder como supremo. A igreja aparentará estar prestes a cair, mas não cairá. Ela permanecerá enquanto os pecados em Sião serão joeirados para fora, a palha separada do trigo precioso. Será uma terrível provação, porém nunca mais acontecerá novamente. Ninguém a não ser aqueles que vencerem pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho serão achados com a fidelidade e a verdade, sem sinal ou mancha de pecado, sem malícia em suas bocas. Devemos ser despidos de nossa justiça própria e vestidos da justiça de Cristo. O remanescente que purificar suas almas pela obediência à verdade ganhará forças do processo de tentativa, exibindo a beleza da santidade em meio à apostasia reinante. Todos estes, diz ele, eu tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Isaías 49:16. Eles estão guardados em memória eternal e imperecível. Desejamos fé agora, fé viva. Desejamos possuir um testemunho vivo que possa compungir o coração do pecador. Há muito sermão e pouco ministério. Desejamos a santa unção. Precisamos do espírito e fervor da verdade. Muitos dos ministros estão meio paralisados em virtude dos próprios defeitos de caráter. Eles necessitam do poder convertedor de Deus. Aquilo que Deus requereu de Adão antes da queda foi perfeita obediência à sua lei. Deus requer agora o que ele requereu de Adão: perfeita obediência, justiça sem mácula, sem defeito diante de seu olhar. Deus nos ajuda a render a ele tudo o que sua lei requer. Nós não podemos fazer isso sem aquela fé que traz a justiça de Cristo para a prática diária. Queridos irmãos, o Senhor está vindo. Elevemos os nossos pensamentos e nossa cabeça e regozijemo-nos. Nós deveríamos pensar que aqueles que ouvem as alegres novas, que professam amar a Jesus, deveriam ser cheios de indizível alegria e plenos de glória. Esta é a boa e alegre nova que deveria eletrizar cada alma, a qual deveria ser repetida em nossos lares e contada àqueles com quem encontramos pelo caminho. Que notícias felizes podem ser comunicadas? Debates e contendas com crentes ou não crentes não é o trabalho que Deus nos deu a fazer. Se Cristo é meu Salvador, meu sacrifício, minha expiação, então eu nunca perecerei. Crendo nele, eu terei vida eternamente. Que todos os que creem na verdade possam crer em Jesus como seu Salvador pessoal. Eu não falo de uma fé barata, a qual não tem o suporte das obras, mas de uma fé sincera, viva, constante, abundante, que come a carne e bebe o sangue do Filho de Deus. Eu não quero somente ser perdoada pela transgressão da santa lei de Deus, mas quero ser elevada nos raios provindos da face de Deus, não simplesmente ter entrada no céu, mas ter uma entrada abundante. Será que estamos insensíveis como povo peculiar e nação santa ao inexprimível amor que Deus tem manifestado por nós? Salvação não é ser batizado, não é ter nossos nomes nos livros da igreja, não é pregar a verdade, mas sim uma união viva com Jesus Cristo. É ser renovado no coração fazendo as obras de Cristo em fé e laborioso amor, em paciência, em resignação e esperança. Cada alma unida a Cristo será um missionário vívido ao seu redor,
trabalhará em favor dos que estão perto e longe. Não terá um amor dividido, não terá interesse em fortalecer um ramo do trabalho sobre o qual ele lidera, e aí deixar que seu zelo acabe. Todos trabalharão em favor de fortalecer todos os ramos. Não haverá amor próprio nem interesse próprio. A causa é uma, a verdade é um todo indivisível. Bem deveria ser feita essa pergunta com um coração sincero e contrito. Estou acariciando a inveja? Estou permitindo que o ciúme encontre um lugar em meu coração? Se amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, então estaremos nos preparando para o abençoado céu de paz e descanso. Lá não há briga para ser o primeiro, para ter supremacia. Todos amarão seu próximo como a si mesmos. Que Deus possa abrir o entendimento e falar aos corações das nossas igrejas pelo despertamento de membros individuais. O Senhor nomeia e envia ministros não somente para pregar, pois esta é uma pequena parte do seu trabalho, mas para ministrar, para educar o povo a não serem briguentos, mas sim exemplos de piedade. Há trabalhadores em cada departamento designado para fazer o seu trabalho. Quando Jesus ascendeu às alturas, ele separou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e professores. Alguns iniciaram o trabalho com uma comissão mais humana do que divina. Estes educaram-se a si mesmos como debatedores, e as igrejas, sob os seus cuidados, mostram as características do seu trabalho. Eles não estavam prontos, eles não foram talhados para o trabalho. Seus corações não estavam bem para com Deus. Resumindo, eles têm a teoria, mas não genuínas conversão e santificação na verdade. A grande questão, tão próxima às mãos, extirpará aqueles a quem Deus não nomeou, e ele terá ministros puros, verdadeiros, santificados e preparados para a chuva serúdia. Aqueles que estão à vontade em Sião precisam ser despertados. Grande é a dívida daqueles que empunham a verdade, mas não sentem o peso ou o fardo pelas almas. Que o homem e a mulher que professam a verdade despertem, carreguem o jugo de Cristo, levantem os seus fardos. Serão escolhidos aqueles que não têm mera consideração nominal, mas consideração como a de Cristo, abnegada, um ardor intenso que não murcha diante das dificuldades ou esfria por causa da iniquidade abundante. Eu gostaria de falar aos ouvidos de nosso povo em cada igreja da América. Levantem-se dos mortos e Cristo lhes dará a vida. Almas estão perecendo pela luz da verdade como é em Jesus. Estamos estagnados sobre a linha das fronteiras do mundo eterno. Cristãos acomodados não serão aceitos para esse trabalho. A religião sentimental e conveniente não é necessária para este tempo. Será preciso trazer intensidade para a nossa fé e na proclamação da verdade. Eu digo a vocês, uma nova vitalidade está procedendo das agências satânicas para trabalhar com um poder tal que jamais pudemos imaginar. Não deveria tomar posse do povo de Deus um novo poder de cima? A verdade, santificadora em sua influência, deve ser proclamada ao povo. Necessitamos urgentemente oferecer a Deus súplicas sinceras, orações agonizantes a Ele, para que nossas esperanças como povo não sejam achadas em suposições, mas nas realidades eternais. Precisamos conhecer por nós mesmos, pela evidência da palavra de Deus, se estamos na fé, indo para o céu ou não. O padrão moral de caráter é a lei de Deus. Será que satisfazemos seus requerimentos? Está o povo de Deus trazendo seus bens, seu tempo, seus talentos e toda a sua influência para a obra nesse tempo? É hora de despertar. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Colossenses 3:1